Oi, gente! Tudo Não, bom? não é oi, gente. Eu ia falar, dá licença que eu Não. vou falando, você não manda em mim, não. Oi, gente! Porque quem fala sou eu, povo lindo! Como estão? Vou ter que aturar a Viviane pelo menos uns 15 minutos, meu pai. Sejam bem-vindos ao nosso canal. A gente vai hoje abrir o primeiro conteúdo de vários conteúdos que o nosso canal vai ter. O nosso canal ele vai trazer, como a gente falou, novidade a cada mês. Cada mês a gente vai ter um tema. E o tema desse mês de agosto, que é um mês mais curto para a gente, já que o canal foi lançado recentemente, a gente tem um conteúdo mais curto, mas um conteúdo que não deixa de ser importante, que a gente vai falar sobre Interpretação de exames laboratoriais. tá? A gente vai trazer ao longo desse ano, todo mês, um conteúdo diferente, onde a gente vai abordar as 14 áreas da saúde, além de abordar também musicoterapia, a área toda de medicina estética, fonoaudiologia, fisioterapia, Cursos de saúde de uma maneira geral, terapias integrativas. medicina veterinária, vamos falar das especialidades da odontologia, Isso. as novas especialidades, inclusive harmonização orofacial, trazer gente boa, gente nova, gente que vai trazer conteúdos que são muito importantes, interessantes para o leigo, né? Que entende muito em relação ao conteúdo que vai ser abordado, e para aquele profissional que já trabalha naquele assunto. Então a gente vai trazer coisas realmente que eu acho que são bem interessantes. Então vamos entrar no assunto em questão? Vamos, que o tempo urge. É pra ontem. Não me regule não, minha filha. Só porque você nasceu comigo, tá pensando que manda em mim. Fique na sua, viu? A gente vai começar com interpretação de exames laboratoriais, porque a gente sabe que muitos procedimentos que são feitos na odontologia, na área da medicina, na área de saúde, a gente necessita interpretar esses exames quando chegam pra gente, né? Eu sou, na minha área de periodontia e implante, né, que eu sou especialista nas duas áreas, a gente solicita exames laboratoriais de um modo de vista mais geral para procedimentos cirúrgicos, tanto em periodontia como na implantodontia principalmente. Sempre no pré-operatório, né? Sempre, no gente, pré-operatório. sempre. Apesar da gente saber que tem muitos profissionais que não solicitam, nosso protocolo de atendimento para paciente para procedimento cirúrgico são exames laboratoriais, pelo menos os menos complexos ou menores, que são hemograma, coagulograma e a glicemia, e aqueles Jejum. outros, glicemia e jejum, e aqueles outros que são mais complementares, por exemplo, na implantodontia a gente solicita fosfatase alcalina, a Dosagem de cálcio, né? Você deve solicitar dosagem de também. cálcio, PCT. a gente solicita... Tô xingando não, procalcitonina. A gente solicita também as funções todas lipídicas, né? De funções lipídicas, colesterol, Colesterol total e frações. HDL, LDL, né? O colesterol LDL. bom, o colesterol ruim. Então, para a gente ver o perfil lipídico desse paciente, acompanhar esse paciente para saber se ele realmente está apto para um procedimento cirúrgico. Tá, então vamos pensar aqui, para o pessoal entender um pouquinho a importância de se interpretar, porque interpretação, gente, não é simplesmente você estar aqui com o resultado do exame, aí vê VN, resultado do paciente, VN, resultado do paciente, valor normal e o que é que dá no paciente. Aí o paciente já Tem sabe. muita gente que faz isso. O paciente já sabe, essa cabecinha para um lado e para o outro, o paciente também já sabe fazer. Aí ele chega lá no seu consultório, doutor, eu já li tudo e eu sei que deu diferença aí dos eosinófilos. O que é que a senhora pode me dizer, o que é que deu aí de Porque diferente? essa interpretação é a chamada interpretação leste-oeste. E a gente tem que fazer a interpretação norte-sul. Essa que vem daqui a aqui, utilizando o cérebro. Então, por exemplo... Norte-sul, né? Norte-sul. Vai. Poxa, é burra, viu? Então vamos lá. Então vamos supor que o paciente chega no seu consultório, está lá com você fez a solicitação do exame pré-operatório, lá está como resultado um aumento de neutrófilo bastão, neutrófilo jovem, né, que é o metamielócito e mielócito, e você não sabe interpretar o que significa aquilo. Deu uma diferença, neutrófilo, eu me lembro da época de imunologia, da aula de farmaco, da aula de inflamação, que existe um processo inflamatório. Aí vai procurar onde? Danizinha. Doutor Google. Meus alunos me procuram, graças a Deus. Vão procurar no Doutor Google. Que tem várias interpretações, porque a gente sempre tem que lembrar que o clínico sobrepuja qualquer exame. Então a gente precisa dar uma boa anamnese, uma boa coleta de informações do paciente para instituir uma excelente propedêutica, fechar o diagnóstico, fechar o diagnóstico
Caso haja necessário a prescrição ou a solicitação de exames laboratoriais ou complementares, solicitar esses exames e a partir daí a gente fechar um diagnóstico e instituir um plano de tratamento. Então tudo começa, eu sempre vou falar isso aqui, da propedêutica do paciente, do conhecimento de sinais e sintomas, de uma boa anamnese, tá? E uma ressalva importante é que muitas vezes a gente recebe muitas queixas, né? A gente que está bem envolvida com essa questão toda de autarquia, etc e tal, é que a gente legislação, tem... né? Legislação, a gente tem muitas queixas de que os laboratórios, como é? Os laboratórios. Não são os laboratórios. São os laboratórios, eles negam. Os pedidos são feitos por cirurgião através dentista. dos planos. A orientação que eles têm é porque o plano negou, então ele não pode fazer a solicitação. Mas existe uma súmula normativa da ANS, número 11, que determina que o cirurgião dentista tem a competência sim para solicitar exames laboratoriais. Ah, Dani, eu solicitei, vamos supor, eu solicitei e o laboratório negou. O que é que faz? Você pede a negativa por escrito. Pede por escrito para o laboratório, informando por que teve a negativa e faz uma denúncia à ouvidoria da ANS. Então, faça essa denúncia, à ouvidoria, procure os órgãos competentes, inclusive procure o sindicato do seu estado para que você faça essa queixa, porque a gente sabe que isso não pode acontecer e que está acontecendo até de forma muito comum, né? Só que existe alguns... Muito comum ou incomum? Muito comum. Muito comum acontecer de negar. Eu acho que até diminui um pouco mais, viu? Que graças a Deus, pelo menos os cirurgiões dentistas estão se impondo mais nessa questão, porque reconhece o direito que tem, é um direito nosso, tá? Da solicitação. Claro que a gente não vai fazer interpretação de um eletro do paciente, não é esse intuito. Mas a solicitação de exames que participem do rol de qualquer alteração que faça parte do ser humano e da odontologia, sim, nós temos esse direito, essa prerrogativa, sim. Pronto. Tá? Então, chegando o exame no teu consultório, se você com o exame na mão, você vai fazer assim, você vai avaliar agora os desvios, né? Por que eu tenho um hemograma aumentado? O que pode levar a um quadro de hemograma aumentado? O que pode levar a uma diminuição desse quadro de hemograma? Então, antes de entrar nesse assunto... Eu preciso dizer que existe o hemograma, ele é subdividido, hemograma série branca e hemograma série vermelha, antigamente conhecido como eritrograma e leucograma. Então, basta solicitar apenas hemograma, não precisa escrever hemograma completo, então basta escrever hemograma. E aí, em cima disso, você tem as células, que são as células de defesa. As primeiras são imaturas, chega no neutrófilo, no núcleo bastão, e a partir daí você tem todas as outras células que fazem parte, normalmente, de um processo ou de recuperação da inflamação, ou de um processo ou de cura, ou então de uma inflamação crônica, especificamente, ou de um processo infeccioso grave, como eu falei anteriormente. Então, se eu tenho metamielócito, mielócito e o núcleo do paciente, esse núcleo bastão, que é um núcleo jovem, o segmentado, ele já é o neutrófilo maduro, então esse núcleo bastão ainda é considerado um neutrófilo jovem, caracteriza o que nós chamamos de desvio para a esquerda. Desvio para a esquerda, isso quer dizer que o paciente encontra-se em um processo infeccioso grave. Quanto maior o número de mielócitos e metamielócitos aumentados, mais grave é o processo infeccioso desse paciente. Então, fiquem de olho nessa questão. E aí a gente tem a série branca e a série vermelha. A série branca, que é um antigo leucograma, que é responsável por avaliar toda a parte de leucócitos do paciente, tá certo? E aí, claro que não vai dar tempo, não é nesse nosso propósito, não é nem esse, falar de tudo aqui, é mais pelo menos instigar um pouco vocês. A gente abre até a questão das dúvidas, que vocês tiverem dúvidas, coloquem aí nos comentários. Não é isso? Coloquem nos comentários o que vocês tiverem de dúvida em relação à interpretação de exames laboratoriais, que a gente vai responder, a gente vai estar respondendo todos os comentários. A gente não respondeu ainda os comentários dessa semana que passou pra gente, porque a gente está abalotado de coisa para poder fazer, mas a gente não esqueceu do nosso canal de jeito nenhum. Mentira, é responsabilidade da Viviane, não tem um pingo de responsabilidade, era para estar fazendo esse teste. Não, eu amo, é minha irmã, né? Que feio isso, mentira! Acabei de chegar de viagem. Gente, vocês sabem... nesse instante, trabalhando. Vocês sabem meu nível de PowerPoint. Vocês viram, quem entrou no meu Instagram viu o que é que estava a foto do Instagram. Comunicação, o quê? Anal. Em vez dela botar assim,
A apresentação do canal, ela cortou a foto. Eu cortei não, cortaram. Ela não sabe botar. E ficou ação anal. Minha irmã, quando viu aquilo, falou, pelo amor de Deus, baixaria! Que baixaria? Ela não sabe botar. Eu falei, a gente nem vai falar da proctologia ainda, né? Não tá dentro do nosso tema falar da proctologia. Ainda, mas vamos falar de tudo. Tá. Então, assim, voltando ao assunto dos exames laboratoriais, a gente vai trazer para esse mês, como é o mês dos exames laboratoriais, na próxima semana a gente vai trazer um conteúdo que é muito instigante, todo mundo tem muita dúvida, que a gente vai falar sobre as imunoglobulinas. Tá? IgG, IgM, principalmente para a Covid. Então, a sorologia, né, a solicitação de exames sorológicos de IgG e IgM para a Covid para a semana que vem, então não percam não. Vamos dar continuidade então. Tá, e aí pronto, aí a gente vai solicitar. Eu senti que tava essa burrice no meu, é porque a cachorra acabou de morder meu pé. Nunca na galáxia. Viu, Matheus? Tá escutando, né? A concordância nominal verbal existe acima de tudo. Criatura. Eu tô dizendo para Matheus me escutar, que mamãe não tá errando. Mamãe fala certo. Mamãe, quando erra, admite. Se fosse Matheus disse. Não, Matheus teteu. Então, vamos falar um pouquinho de glicemia aqui. Então, você faz uma solicitação para o paciente, para um pré-operatório para o paciente, solicita a glicemia em jejum. Mas, com todas as orientações, se é em jejum, ele tem que estar em jejum, pelo menos um jejum de 8 horas. A gente solicita normalmente que ele faça o jejum de 10 a 12 horas, porque ele faz o perfil lipídico também associado. Principalmente porque para procedimentos cirúrgicos, a gente tem que tomar muito cuidado com essa glicemia aumentada, porque a gente pode ter riscos do procedimento transoperatório do paciente em relação à alteração de glicemia. Isso, até e o pós-operatório, cicatrização e tudo, porque não necessariamente glicemia aumentada significa dizer diagnóstico de diabetes, né? Para o diagnóstico de diabetes a gente precisa de alguns fatores associados. Algumas observações a serem observadas. Então, no caso da glicemia em jejum, orientar esse paciente, né, que ele precisa realmente estar em jejum. Se o paciente jejum de quantas horas? 8 horas. Se o jejum... É prova? Se não, o jejum... de 12... Eu acabei de falar. Não, de 12 é pra quê? De 10 a 12 horas. Isso. Mais o colesterol. E aí você pede o paciente que não tome café, peça ao paciente que não fume, peça ao paciente que não faça atividade física nenhuma atividade, porque aumenta a adrenalina, aumenta a cortisol e pode aumentar, então, dá um falso positivo. E aí esse paciente chega no meu consultório e ele já me disse que ele é diabético. Ele é diabético. Então, neste caso, em vez de solicitar a glicemia em jejum, eu solicito um outro exame que é a hemoglobina glicada. Tá? E aí, dentro da hemoglobina glicada, eu posso solicitar a hemoglobina glicada e a glicemia em jejum? Pode. A glicemia em jejum ela é bem pontual, ela vai avaliar naquele momento que foi coletado o sangue do paciente, quanto é que estava a glicemia, enquanto que a hemoglobina glicada ou glicosilada, mas o certo é glicada, o termo, significa dizer que eu vou avaliar a glicemia do paciente no período de 120 dias. Então, ele não consegue burlar tanto assim o diagnóstico para a gente. Então, para o paciente com diabetes, já com diagnóstico de diabetes, a gente solicita a hemoglobina glicada. Eu posso solicitar também a glicemia em jejum. Uma outra coisa com relação à hemoglobina glicada. Hoje, ela é referência para pacientes gestantes também. Tá? Então, no pré-natal, houve uma suspeita de que a paciente fez a glicemia em jejum, houve a suspeita que essa paciente tem diabetes, ela faz hemoglobina glicada ou, que hoje o protocolo padrão ouro, infelizmente, é a curva glicêmica. Por que eu falo infelizmente? Quem já fez a curva glicêmica, quem já fez o teste oral de tolerância à glicose, sabe o que é tomar aquele xarope de dextrose e ficar no laboratório por 2 horas fazendo a coleta a cada... primeiros 30 minutos, depois a cada hora, para avaliar exatamente essa curva de produção de insulina, se há uma queda dessa glicemia. Então, no caso da glicemia em jejum, valor normal até 99 miligramas por decilitro. No caso da hemoglobina glicada, valor normal até 5,8%. E no caso do teste oral de tolerância à glicose, o valor normal nas 2 horas de avaliação dessa curva, que ele esteja no valor de 140 miligramas por decilitro. E por que a importância da gente avaliar todo esse quadro, principalmente do quadro de glicemia do paciente?
A gente sabe que, por exemplo, no procedimento periodontal, né, na doença periodontal, a gente tem uma doença que ela é agravada pelo diabetes mellitus do paciente. E na implantodontia, procedimento cirúrgico, a gente teve, inclusive, no curso de pós-graduação nosso, o paciente era um paciente diabético, estava controlado, a gente solicitou todos os exames laboratoriais pré-operatórios, ele estava controlado e ele descompensou. Depois da cirurgia, ele parou de tomar medicação, né? Ele tomava medicação, tomava glifagem já, e ele tomava medicação controlada e ele, por descuido mesmo dele, um senhor, acabou descuidando e acabou voltando para fazer a consulta de manutenção da cirurgia, do procedimento cirúrgico, né? O pós-operatório. E quando a gente avaliou, esse paciente estava já com vários quadros de infecção ao redor da região da cirurgia do implante. Maria. Quando a gente solicitou a glicemia desse paciente, a glicemia dele estava 360. Fizeram a glicemia em jejum. Glicemia em jejum, 360. E aí um foco de infecção, ele acabou perdendo o implante, né? Então, assim, como as pessoas falam, o implante é vitalício, o implante não é vitalício, agora a gente precisa, o implante ele tem uma possibilidade de se manter vitalício se nós tivermos os cuidados todos que a gente tem que tivesse com o dente. Né? Nossa unidade dentária também, ela teria que ser vitalícia se a gente pode manter a vitalidade dela, contando que a gente tem os cuidados, os mesmos cuidados que a gente tem que ter na implantodontia. Então, o paciente com esse quadro de diabetes descompensado, essa glicemia descompensada, é um paciente que não pode ser operado e é um paciente, quando tem diabetes, você tem que ficar a um alerta. Isso. Trazer um alerta a gente vai falar do grupo específico de PNE, né? Sim. Desses meses aí tem um mês só de PNE, que a gente vai falar de gestante, hipertenso, diabético, hepatopata, alteração de tireoide e por aí vai, tá certo? Paciente com síndrome de Down, paralisia cerebral, como é que é o atendimento. Então, um mês só de PNE, um mês só de oncologia, um mês só de musicoterapia, um mês só de especialidades odontológicas, um mês só de especialidades novas da odontologia, que é a acupuntura, homeopatia e odontologia do esporte, e a nova mais de todas, que é a harmonização orofacial. Então a gente vai trazer muito tema ainda bem interessante. Fonologia. Fonologia é ótimo, mais ou menos de fono, né? Vamos matar. Fonoaudiologia, fisioterapia, farmácia, enfermagem, nutrição, medicina veterinária. Isso. Para quem tem seus pets, a gente vai ter um convidado bem legal, bem atuante aqui aqui em Salvador, super conhecido na área. Então a gente vai trazer muita coisa boa no nosso Então canal. eu acho que a gente só vai ficar na parte de glicemia, e aí seria interessante a gente trazer, porque pro vídeo não ficar longo e chato, né? Porque é uma coisa chata, a pessoa não quer ficar assistindo muito. A gente trazer depois um outro falando só da parte de coagulograma e um outro só de hemograma. O que é que tu acha? Não estava no script isso aqui, não. Não tem como fazer isso agora. Não, só tem mais uma semana. O mês de agosto é o mês de exames. Mas a gente não pode botar um pouquinho... Pode fazer vários vídeos e fazer pockets. Não manda em mim não, exatamente. Peçam aí nos comentários. Eu quero, Dani, fale de hemograma e fale de coagulograma, que hoje a gente vai falar só da parte de glicemia. E aí vou finalizar, me bate não, vou finalizar. Então, para o diagnóstico de diabetes, vamos supor, eu posso fazer o diagnóstico através de alguns fatores. Primeiro, eu avalio os sintomas. Né? Aí nos sintomas, se o paciente tem, quais são os sintomas normalmente do paciente com diabetes? Polifagia, polidipsia e poliúria, desculpe. Associado a uma glicemia casual, é aquela que ele faz em qualquer horário do dia e o valor acima de 200 miligramas por decilitro. Pronto. Suspeita que o paciente tem o diagnóstico. Eu não estou dizendo que é o cirurgião dentista que vai fazer esse diagnóstico. Quem faz é o médico, mas a gente pode suspeitar, solicitar esses exames e encaminhar esse paciente para o médico assistente dele ou para o endocrinologista. Endocrinologista, que é o responsável por toda essa avaliação metabólica do paciente, né? A parte endocrinológica. Glicemia em jejum. Se o valor for acima de 126 miligramas por decilitro, ele vai repetir pelo menos no intervalo de 15 dias, então ele faz 2 vezes para ver se esses valores continuam elevados. Terceiro, teste oral de tolerância à glicose, como eu já disse, em 2 horas se for acima de 200 miligramas. E no caso da hemoglobina glicada, paciente que tiver valor acima de 6,5%, tá certo? Fica aqui então a dica com relação à glicemia, a gente vai trazer aqui, coloquem nos comentários o que é que vocês querem que a gente fale, mas a gente vai fazer, como a Viviane disse, o pocket de hemograma e um pocket só de coagulograma.
Agora, só para finalizar, a gente vai sempre finalizar nossas lives com um quadro chamado Você Sabia? Você sabia? Fala da lágrima ácida do cachorro. Você sabia que a lágrima ácida do cachorro, que é conhecida como lágrima ácida, que o termo correto não é esse, depois quando a gente tiver a parte de veterinária vocês vão entender o termo correto. Na realidade, é um excesso da produção de uma proteína que esse animal pode estar produzindo, ou pode ser o canal lacrimal dele que esteja tortuoso, fazendo com que a lágrima não esteja sendo eliminada, e muitas vezes há necessidade de uma pequena cirurgia para correção. Você sabia? Beijo, fica com Deus, povo lindo. Tchau!